O Senhor falou comigo novamente agora. O Senhor me levou a um hospital na Ásia, uma grande angústia lá. Eu vejo muitas pessoas entrando nos hospitais, eu vejo falta de equipamento. Agora não há equipamento, os médicos estão correndo para cima e para baixo, e muitas pessoas estão lotando os hospitais. O Senhor me levou à Ásia, eu vi muitas pessoas correndo para os hospitais, sendo levados às pressas, procedimento sendo feito. Então, há teste. Alguém então me diz, ele faz um dos médicos lá falar comigo e ele diz, nós não temos equipamento. O que nós fazemos? Nós pegamos uma pequena amostra e fazemos cultura. Então, haverá uma grande angústia que virá à Ásia, uma grande enfermidade, uma angústia de enfermidade, uma emergência de enfermidade que está vindo, e esta angústia será como nenhuma outra. Esta é uma angústia como nunca foi vista. Este tipo de angústia que o Senhor me mostrou há poucos minutos atrás, quando Ele me levou à Ásia, que vai se desenvolver nesta terra, vai pulsar, vai sacudir esta terra. E quando veio 10 meses antes, em 24 de março de 2019, há uma tempestade vindo sobre a face da terra. O Senhor saiu com uma tempestade para ferir a terra pela sua iniquidade, pelo seu pecado, pela sua calúnia, pela sua blasfêmia, abominação, imoralidade. Aleluia! Kutawaka! Eu vejo dias difíceis adiante de nós aqui. Então, quando veio janeiro de 2020, este é o terror que sacudiu a terra. Um assassino invisível está varrendo o mundo. Repentinamente, sons de sirene começaram a soar em toda a terra, anunciando que algo terrível estava acontecendo. Quando Elias, o mais terrível profeta do Senhor, feriu a terra inteira com morte. Um novo assassino está à solta. Há uma tempestade vindo sobre a face da terra. O Senhor saiu com uma tempestade para ferir a terra pela sua iniquidade, pelo seu pecado, pela sua calúnia, pela sua blasfêmia, abominação, imoralidade. Aleluia! Kutawaka! Eu vejo dias difíceis adiante de nós aqui. E as pessoas começaram a cair, a sucumbir nas ruas por causa do coronavírus. Quando Elias, o mais terrível profeta do Senhor, feriu a terra inteira com morte. Em toda a terra. E as pessoas começaram a sucumbir, cair nas ruas e morrer por causa do coronavírus. Profetizado em 1º de dezembro de 2015, cumpriu-se em janeiro de 2020 até hoje. Em toda a terra, as pessoas inundavam os hospitais exatamente como a profecia dizia. Pessoas eram levadas às pressas para os hospitais. Eles inundavam, entravam aos milhares nos hospitais.
Coronavírus agora matou pelo menos 1 milhão de pessoas em todo o mundo. 31 de dezembro de 2019, um novo vírus de pneumonia foi descoberto na China. 31 de dezembro, 21 de janeiro, rapidamente começou a se espalhar por toda a Terra. 30 de janeiro. The World Health Organization has declared the coronavirus outbreak a public health emergency of international concern. 61 passengers have now tested positive for the coronavirus on the stranded Diamond Princess ship. 61 passageiros dentro daquele navio. A Organização Mundial de Saúde agora declarou o coronavírus uma pandemia global. 11 de março de 2020. A gravidade e os níveis alarmantes de disseminação. A Europa agora tornou-se o epicentro da pandemia. A União Europeia agora concordou em fechar as suas fronteiras externas para impedir a disseminação do coronavírus. 26 de março chega aos Estados Unidos. Agora o epicentro é os Estados Unidos. Vários líderes mundiais foram contaminados com o vírus. New York State now has more coronavirus cases than any other country outside the US, according to the latest figures. Cuomo is ordering residents to wear face coverings in public where social distancing is not possible. The United Kingdom now has the highest COVID-19 death toll in Europe. The United States continues to see increasing cases in so many areas of the country, including the Sun Belt, the South, the West. Class dismissed at UNC Agosto, Chapel Hill. 17 de agosto de 2020, as escolas todas fecham. Universidades estão cancelando todas as aulas. O Reino Unido, em setembro de 2020, entra numa segunda onda. O vírus que começou na China se espalhou para o mundo inteiro. Veio sem aviso e se espalha como fogo selvagem. Eu vejo muitas pessoas indo para os hospitais, os médicos estão correndo para cima e para baixo. Eu vejo muitas pessoas inundando os hospitais. As equipes médicas estão sob pressão intolerável. Essa mulher grita: eu não suporto mais, eu não aguento mais. Como que vocês trazem mais pacientes aqui? Mas o que mais nós podemos fazer? Veja, não tem mais onde colocar, muitos já estão no chão. Aquela fila de ambulâncias, então uma fila de macas, mas não tem mais onde colocar. As pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais. Esse é um tempo como a Terra nunca viu. Ninguém pode lidar com isto. Nenhuma nação, por mais rica ou desenvolvida que seja. Eles estão lutando uma batalha aqui, uma guerra, e estão perdendo. Os números de pessoas que estão sucumbindo ao coronavírus é esmagador em todos os hospitais na Itália. Os médicos estão lutando para salvar as vidas. Cada canto dos hospitais onde poderia ser colocado um leito foi colocado. Covid agora em todo o hospital. Os médicos agora estão tendo que escolher quem vive e quem morre, porque não há respiradores suficientes. Agora nós temos que fazer escolhas por mais de um mês agora. Temos que escolher entre a vida de um ancião e de uma pessoa mais jovem. A face pode ser vista a dor em todas as faces. Marcas em filas, cada superfície é perigosa e também o ar. Isto é uma situação sem precedentes. Este vírus não discrimina, ele ataca a todos. Nesta manhã, on this day, almost 800 New Yorkers died. I've never seen a health crisis like this before. Non ho fatto nulla
Eu não pude fazer nada para impedir que este vírus entrasse no meu corpo. E a pessoa que eu mais amava na minha vida, meu pai, foi embora. Todos dizem que este vírus é uma gripe normal. Eu posso dizer para vocês que não é uma gripe normal. Entra dentro de você e toma posse de você e toma posse dos seus pulmões. As unidades de terapia intensivas, UTIs estão lotadas, não cabe mais pacientes. Mas agora nós estamos criando novos espaços, novos lugares. Nós estamos fechando as salas de operação, agora se tornaram unidade de terapia intensiva. Eu tinha 2 anos de idade quando a Segunda Guerra acabou. E durante a minha vida eu nunca vi nada como isto. Esse é o primeiro-ministro italiano. Muitas pessoas entrando, invadindo os hospitais, e os médicos estão correndo para cima e para baixo, e muitas pessoas inundando os hospitais. Em Houston, neste hospital, as equipes médicas estão lutando desesperadamente para manter o paciente vivo. Eles estão tentando salvar uma mulher de 66 anos, tentando desesperadamente. Às 11h52, como 132 mil de vítimas do Covid, esta pessoa também morreu. Todas as pessoas nesta sala de emergência têm Covid-19. Todos. Código 19, código 99, significando que um paciente precisa de oxigênio imediatamente para continuar respirando. Uma fila fora do hospital em Manhattan. Haviam 9 ambulâncias em fila tentando levar os pacientes para dentro das salas de emergência. O som sincronizado dos ventiladores é uma lembrança de quão perigoso é este vírus. Os médicos estão lutando por uma batalha que não está ao alcance das suas mãos. Se você não está muito doente, se não é uma verdadeira emergência, fique em casa. Deixe o 911 para verdadeiras enfermidades. A cada 13, 16 horas, eles viram o paciente para aliviar a pressão nos pulmões. Sem dúvida, ela não vai sobreviver, mesmo com atenção constante. Os hospitais estão lotados em Houston, inundados com casos de coronavírus. Ele começou... Entrou no meu corpo, é uma experiência horrível, eu faria tudo para que isso acabe. Este paciente não sobreviveu e tudo que era possível foi feito por ele. Eu vejo dias difíceis adiante de nós aqui. Eu preciso de ajuda, eu não consigo respirar sozinha. Era como se eu estivesse me afogando em terra seca. Eu vejo falta de equipamento, agora não há equipamento. Os médicos correm para cima e para baixo. E ele faz um dos médicos lá falar comigo e ele diz, nós não temos equipamento. Onde estão os ventiladores? A FEMA disse que nós estamos enviando 400 ventiladores. O que eu vou fazer com 400 ventiladores quando eu preciso de 30 mil? Você pega as 26 mil pessoas que vão morrer porque vocês enviaram somente 400 ventiladores. Os pacientes estão literalmente tentando agarrar um pouco de ar.
Os médicos os hospitais estão lotados de pessoas realmente enfermas que chegam. Os sistemas de saúde em toda a parte estão sobrecarregados com os pacientes de coronavírus. Nós não podemos lidar com isso. Nós estamos planejando abrir espaço para mais pacientes de Covid, mas nenhum de nós nunca viu nada parecido com isso. Nós temos toda a UTI lotada, nós temos cada paciente aqui está no ventilador, todos têm coronavírus. Mas nós queríamos que vocês vissem isso para vocês verem o que é uma emergência catastrófica que nunca ninguém imaginou. Aqui, se você queria saber o que é Apocalipse, é isso. E a mensagem para nós é simples. Prepare-se. Os casos de coronavírus dramaticamente estão subindo dramaticamente na Europa. Esta pandemia tomou tanto de nós, exigiu tanto de nós. Na Europa, 4.893.614 casos de Covid-19 foram registrados e 226.524 mortes. E isso nos diz só que isto apenas é uma parte da história. A Espanha tem o mais alto número confirmado de infecções de coronavírus na Europa. O vírus não tem nenhuma misericórdia, e principalmente nos lugares onde a falta de informação prevalece. A França tem 9.784 novos casos diariamente. O total de número de casos na França já passou de 443 mil. O Reino Unido tem a terceiro maior número de casos na Europa, 380 mil. Itália é o quarto maior número de infecções. E porque a rebelião dos habitantes da terra. Por causa da rebelião dos habitantes da terra, o Senhor enviou para eles Elias, o mais aterrorizante profeta do céu, que literalmente assolou a terra inteira com a insuportável ira de Deus. Chegou o tempo da sua ira. Mais de 1 milhão de pessoas agora morreram de Covid no mundo inteiro, desde que a enfermidade surgiu na China no ano passado. O Ministério da Saúde reportou casos tremendos na Indonésia. Mais sepulturas em massas, valas comuns sendo abertas no Brasil. Agora, há um número massivo de mortos. A América Latina agora se uniu à Ásia como a região mais duramente atingida pelo vírus. Globalmente, a pandemia já matou mais de 1 milhão de vidas até agora. Já ceifou mais de 1 milhão de vidas. Setembro, 30 de setembro de 2020, o total no Brasil, 4.777 casos. A Itália reportou o maior nível de mortes em um único dia. As sirenes nunca param. No mundo inteiro. Durante a noite, eles removem os corpos do necrotério porque fica cheio. Mas aqui no dia seguinte, o necrotério já está enchendo novamente. É absolutamente interminável. Estes são todos os corpos que estão aguardando para serem cremados. Na Itália, eles falam de toda uma geração que foi dizimada, varrida. Não pode haver funerais na Itália, apenas nomes nos jornais, páginas e páginas do obituários daqueles que morreram, e muitos deles, e a maior parte deles, morreram sozinhos, porque as suas famílias estão presas em casa. 769 mortes por dia. No Brooklyn, dezenas de corpos foram encontrados em caminhões frigoríficos do lado de fora de uma casa
de um necrotério. As pessoas, então, chamaram, denunciaram, e eles encontraram um caminhão cheinho de cadáveres. E ele falou, nós ouvíamos o cheiro. Ele falou, o cheiro no seu nariz é horrível, está no ar. Eu estou chocado de descobrir. Imagine que você tem alguém que você ama e esta é a situação em que eles estão. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E a morte tornou-se normal. A palavra de Deus diz que os homens morreriam como moscas. Estas vítimas iranianas de Covid-19 foram enterradas em valas comuns. Cadáveres enrolados em sacolas plásticas no Irã. O vírus não poupou ninguém. Não teve um lugar onde ele não conseguiu entrar. Corpos mortos em um hospital em Nova York, enrolados em plástico preto e lançados, deixados nos corredores. Valas comuns, onde eles são enterrados sem nome. Eles estão batalhando, lutando uma batalha. Os números de mortos continuam a aumentar no Brasil. Muitas pessoas morreram e muitos foram infectados. O ambiente nos cemitérios é muito assolador. Eles não acabam de cavar e cavar. O Serviço de Saúde no Brasil não estava preparado e já está sobrecarregado, e eles sabem disso. Eles não têm como lutar contra esse vírus. Então, eles abrem milhares e milhares de sepulturas na cidade de São Paulo. Um ambiente sinistro, um tempo de angústia como nunca houve antes. Morte, a morte foi liberada na terra, quando os dois mais temíveis profetas do livro do Apocalipse 11 deram um passo à frente em 1º de dezembro de 2015 e decretaram morte. Alguns hospitais tiveram que tomar medidas desesperadoras. Você pode ver os corpos das vítimas sendo colocados dentro de caminhões frigoríficos. Isto nunca aconteceu antes. O número de mortos é tão grande, não tem mais onde pôr. Esposas e filhos, filhos e filhas, 100.000 levados rapidamente pelo Covid-19. Este país ainda está em choque. Mais corpos estão sendo enterrados em Rhode Island. As famílias não têm como fazer os serviços funerários. Então, eles são simplesmente enterrados aqui. Todas as vítimas da pandemia. Agora, 200 corpos estão sendo enterrados aqui a cada semana. Nós temos que chamar mais diretores de funerais pelo número de pessoas que estão morrendo. Na Bolívia, a polícia especial agora está recuperando, tirando corpos de dentro da casa das pessoas. Eles, em um dia, eles já pegaram mais de 400 corpos. Este aumento exponencial dos casos de coronavírus também atingiu outros países na América, com grande número de contágios. Equador, Peru, Colômbia. Até agora, mais de 36 mil. Esta nação tem uma população pequena, mas já reportou 4.000 infecções. Na cidade de Cochabamba, os cemitérios agora começaram a já rejeitar os que morreram por Covid-19.
Este é o pesadelo que nós estamos passando. O governo falhou conosco e o sistema de saúde desmoronou. Os corpos são deixados para apodrecer nas ruas. Eles têm o seu pai dentro de casa por mais de 3 dias, este homem. E ele jogou cal para impedir a decomposição por causa do calor. Quando ele morreu, foi o pior, porque nós não podemos fazer nada. E eles têm medo de falar. Mas este homem falou sobre a falha do governo em conseguir recolher os corpos. Ao redor dos necrotérios, o cheiro é horrível, o fedor é horrível, muito forte, é o cheiro de morte. Há áreas que estavam fechadas, você podia ver as moscas voando por causa do número de mortos. 3 containers lotados, é muito. Normalmente, 50 pessoas morriam na cidade, agora mais de centenas. Nas cidades de Guayaquil, um corpo é abandonado na calçada. Este é o epicentro da crise do coronavírus no Equador. Não tem mais lugar para pôr os mortos. Nós já estamos há 5 dias esperando. Estamos cansados de ligar, este homem fala, pedindo para as autoridades virem buscar o cadáver dentro de casa. Finalmente, eles decidem pôr os corpos dos mortos do lado de fora, porque eles têm medo da contaminação. Eles abandonam o corpo e saíram correndo. Meus pais morreram ontem às 10 horas da noite. Por favor, ajudem. Corpos, cadáveres nas ruas do Equador. Este agora é o epicentro da crise. Tristemente, agora nós temos o nosso cadáver aqui já tem 5 dias. Nós já temos problemas com os vizinhos. O cheiro que vem dos corpos é insuportável. Necrotérios e cemitérios superlotados. Nós já estamos aqui desde as 5 horas da manhã. Passamos já 5 dias aqui. Mais de 10 dias. As pessoas estão tentando lutar para ter os seus corpos, seus cadáveres enterrados. Já tem um morto ali que já nem se sabe quem é, já está em decomposição, cheio de vermes, esta mulher disse. Muitos estão enterrando os seus mortos em caixas de papelão. Não temos como enterrar, não temos caixões. Eu acho que o número de mortos é muito maior do que eles falam. Nós estamos aqui com 10 a 15 pessoas tentando enterrar. Eles nos deram 1 hora, mas eles não cumprem o horário. Antes, em Guayaquil, tínhamos 35 pessoas mortes, 35 mortes. Agora nós temos 150. Então, estes cadáveres, que antes era a família que lidava com eles, com as funerárias particulares, agora somos nós que temos que lidar. O maior lockdown do mundo é na Índia, com 1,3 bilhões de pessoas. Toda a Itália agora está em lockdown. Toda a Itália está em lockdown. A França está em lockdown. Tornou-se o primeiro país a tomar medidas drásticas para evitar a disseminação do Covid-19. Califórnia está em lockdown. Melbourne, na Austrália, lockdown. No mundo inteiro, essa palavra agora se ouve. Lockdown. Fique em casa, fique em casa, fique em segurança. Quer estar em segurança? Fique em casa. Fronteiras fechadas, escolas fechadas, cidades estão em lockdown. Nesta noite, 2,5 milhões de residentes de uma cidade da Coreia foram comandados para ficar em casa por causa de uma mulher que as autoridades chamaram de super disseminadora. Ela disseminou a enfermidade para as pessoas da sua igreja. Wuhan, na China, total lockdown. Março de 2020, Budapeste, na Hungria.
Vilnius, na Lituânia. Março de 2020, Rio de Janeiro em lockdown. Quando Elias, o mais terrível profeta do Senhor, feriu a terra inteira com morte, porque eles falharam em ouvir a voz do Senhor que clamou por arrependimento ano após ano. E como as nações da terra não se arrependeram, quando veio janeiro de 2020, as mais temíveis palavras do mais temível profeta de Israel, Elias, se cumpriram na terra inteira. O Senhor feriu a terra com morte. Dubai, São Francisco, Berlim, Tel Aviv, Paris, como o Apocalipse, um fenômeno ao redor de todo o globo, atingiu todos em todos os lugares ao mesmo tempo. O grande lockdown nos bloqueou na nossa liberdade. Hospitais, playgrounds, escolas, tudo fechado. Contato pessoal foi proibido. Milhares de pessoas ficaram trancadas em suas casas em semanas intermináveis. E Elias, o mais terrível profeta do Senhor, trancou todos eles em suas casas.